rádio. Alegria, notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Alô, galera, aquele abraço. Como é bom estar mais uma vez com vocês aqui na Turma do Rádio. E estamos muito próximos de dezembro, o último mês de 2017. Não é isso, Ricardo Alexandre? Isso mesmo, Sérgio Américo. Mas o que nos alegra é que estamos mais uma vez próximos de você. E é para você que apresentamos mais este programa da Turma do Rádio. Como sempre, diretamente dos estúdios da Escola de Rádio do Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. E vivemos uma nova semana com datas muito importantes, como a da Proclamação da República. O aniversário do Clube de Regatas Flamengo, que tem 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. Dia Internacional para a Tolerância. Dia Internacional do Estudante. Dia da Bandeira. Dia de Zumbi, o Dia Nacional da Consciência Negra. É uma semana para todo mundo refletir, pensar na nossa república, na nossa bandeira e ter mais patriotismo. É também pensar no Dia do Estudante e cobrar dos governos menos corrupção, compra de votos e mais investimento em educação. Com a chegada do Dia da Consciência Negra, refletir para acabar de vez com todos os preconceitos. E aproveitar e colocar na mente que sob a pele branca ou negra, corre sangue da mesma cor. Ninguém é melhor ou pior por causa da cor da pele. Somos todos melhores quando somos tolerantes com os outros. Turma do Rádio. Para começar, Francisco Barbosa. Se ele falou, é claro, tá falado. Meus amigos da Turma do Rádio, a situação para o Rio não tá fácil não, né? Antigamente a gente tinha surpresinhas miseráveis ligadas ao executivo, né? A começar pela prisão do governador e esse monte de denúncias, depois o andar da carruagem de falta de grana no governo Pezão para pagar funcionalismo, para pagar terceirizados, para pagar contratos, enfim, depois o escândalo da segurança pública com o ministro da Justiça dizendo que os nossos homens da Polícia Militar do Rio não são confiáveis, enfim, uma história toda que você já conhece. Né? Depois passamos para o Tribunal de Contas do Estado, aquele monte de bandidos, né, da política que migraram para lá e acabaram expurgados de lá. E mais a confusão de um político separado pelo governador para assumir uma cadeira lá que acaba preso também. Preso não, né? Conduzido coercitivamente, ele e a mulher dele, né, para depor em mais uma das operações da Polícia Federal. Né? E agora, dentro dessa mesma operação, né, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, né, mais uma vez levado para depor, o filho dele preso, né, por desvio de dinheiros do governo do Estado, a suspeita de um desvio centenário de bilhão dos cofres fluminenses. Não é mole, não. O Rio de Janeiro resiste a isso tudo bravamente, com as sequelas que a gente conhece, que não são poucas, nem são fáceis. Que a gente possa se livrar desses bandidos todos, um a um, da política fluminense. Esses velhos caciques que a gente não suporta mais nem olhar para eles. E tá falado. Turma do Rádio. Deixa a saudade chegar. Vem conosco na máquina do tempo da Turma do Rádio, o baú do Jimmy Hall. Fala, Jimmy Hall. Jimmy Hall. Vou homenagear você, viu, Sérgio Américo? Eu sei que você é roqueiro. Vou homenagear o eletricista Paulo Alexandre, lá em Teresópolis, que é um amigo meu, um prestador de serviço lá no condomínio onde eu sou síndico, que é roqueiro, me cobrou inúmeras vezes, e vamos escalar um rock nacional do ano de 1986, a composição do Renato Russo na Legião Urbana, quando ele gravou aquele sucesso Índios, e o Brasil cantou junto. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem? Turma
do Rádio. Com ele, a justiça está acima de tudo e de todos. Ele é o grande Coelho Lima, nas malhas da lei, com os crimes que marcaram época. E aí, painho? O negócio é o seguinte, meu amor. Eu ando estarrecido. Estarrecido pelo seguinte. Nos meus 80 anos, eu nunca vi tanta coisa errada. Meu assunto é polícia. E eu estou falando nesse assunto porque merece, sem dúvida alguma, que a polícia, a parte séria da polícia, entre nessa história. O senhor presidente da República resolveu cortar uma porção de grana e, no final de tudo, ele ainda pega o pobre do aposentado e quer cobrar 17% e também dos pobres coitados dos trabalhadores para o INSS. Ninguém se lembra de diminuir um pouquinho o salário dos deputados, dos senadores, dos vereadores, dos prefeitos, do próprio presidente da República. Eles só lembram de apertar o rabo dos pobres coitados dos trabalhadores. Mas eu venho vendo isso não é de agora, não. É de muitos e muitos e muitos anos. Eu vou te contar, não é brincadeira, franca e sinceramente, viver no Brasil, ser brasileiro e amar essa terra. Agora mesmo, eu estou estarrecido. Estão discutindo o sexo dos anjos. Se fazem ou não fazem uma lei que proíba a venda de armas em todo e qualquer lugar. Todo mundo sabe que nos Estados Unidos você compra arma até em supermercado. Eu cansei de ver em supermercado, lá na América, armas para serem vendidas a quem fosse lá, se apresentasse que queria comprar uma arma e vendiam mesmo e está acabado. Querem fazer aqui uma lei que não se venda armas. Deus do céu, já tem essa lei. E aqui, graças a Deus, não acontece o que acontece nos Estados Unidos com todas as leis que fazem a proibição de venda de armas. Então a gente fica sem saber. Será que o melhor é fazer o que o patrão lá de cima, do norte, mandou? Ou era melhor a gente garantir as nossas leis tão parcas e tão desrespeitadas aqui? Fica a grande pergunta no ar. E o pedido, não meu, de toda a população do Brasil, para ver se acabam com a insegurança que ninguém aguenta mais. Essa é que é a verdade. Turma do Rádio. E toda hora é hora de ouvir as palavras de conforto de Glória Brito, a conselheira da Turma do Rádio. Hoje eu encontrei um texto muito legal. Ele fala sobre justiça e eu quis dividir com vocês. Afinal, hoje em dia a discussão é essa, né? No primeiro dia de aula, o professor de introdução ao direito entrou na sala e a primeira coisa que fez foi perguntar o nome a um aluno que estava sentado na primeira fila. Qual o seu nome? Eu me chamo Nelson, senhor. Saia da minha aula e não volte nunca mais, gritou o professor. Nelson, desconcertado, arrumou suas coisas e saiu rapidinho, né? Todos ficaram assustados e indignados, mas ninguém disse nada. E o professor? Agora sim, vamos começar. Para que servem as leis? Perguntou o professor. E eles, ainda assustados, começaram a responder a pergunta. Para que haja uma ordem em nossa sociedade. Não, respondeu o professor. Para cumpri-las. Não. Para que as pessoas erradas paguem por seus atos. Não. Será que ninguém sabe responder essa pergunta? Para que haja justiça, falou uma garota. Ah, até que enfim, é isso. Para que haja justiça. E agora, para que serve a justiça? E todos começaram a ficar incomodados, né? Mas seguiram respondendo. Para salvaguardar os direitos. Bem, que mais? Perguntou o professor. Para diferenciar o certo do errado, para premiar a quem faz o bem. Ok, não está mal, porém respondo a essa pergunta. Agi corretamente ao expulsar o Nelson da sala de aula? Ficou todo mundo calado, ninguém respondeu. Eu quero uma resposta. Não, responderam todos a uma só voz. Poderiam me dizer que cometi uma injustiça? Sim. E por que ninguém fez nada a respeito? Para que queremos leis e regras se não dispomos da vontade necessária para praticá-las?
Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar uma injustiça. Não se calem nunca mais. E rindo, finalmente declarou: Ó, vai lá fora buscar o Nelson. Ele é que é o professor. Eu sou aluno de outro período. Moral da história: quando não defendemos nossos direitos, perdemos a dignidade. E dignidade, minha gente, não se negocia. Um beijo. Turma do Rádio. Homem pesquisa para saber como assaltar banco. Eita, mundo louco, Ricardo Alexandre. Pois é, um homem foi preso por assaltar um banco. Até aí, nada demais. Porém, ele revelou à polícia que antes de praticar o crime, pesquisou na internet para saber como se rouba um banco. O fato aconteceu no condado de Pinellas, na Flórida, Estados Unidos. William Joe Johnson, de 26 anos, chegou a levar uma quantia indeterminada de dinheiro, mas foi preso dias depois. Os policiais disseram que Johnson aproximou-se do caixa, disse que estava armado e pediu dinheiro. Com a grana nas mãos, fugiu a pé, mas foi identificado pelas imagens das câmeras de segurança. O bandido contou que precisava de dinheiro. Aí, decidiu assaltar um banco e descobriu no Google como fazer isso. Johnson, ao ser preso, já tinha gastado todo o dinheiro e planejava roubar outro banco. Nem precisava pesquisar na internet. Bastava vir ao Brasil. Aqui o que não falta é roubalheira. Turma do Rádio. Esporte é com ele, sabe tudo e tem cada história, não é mesmo, Sérgio Américo? É claro que sim, meu amigo Ricardo Alexandre. Como é bom sempre participar da Turma do Rádio, contando as histórias divertidas, engraçadas do mundo do rádio, da TV, os bastidores do futebol. Para não dizer que eu falo dos colegas e também não falo das minhas próprias mancadas, hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Isso há uns 10, 12 anos talvez. O goleiro Júlio César, que era titular absoluto do Flamengo, recebeu uma proposta da Inter de Milão. E aí os representantes legais do goleiro do Flamengo entraram em contato com a diretoria rubro-negra e o assunto foi esquentando. Eu, como repórter que cobriu o clube, fiquei em cima do lance, fazendo contatos por telefone, através do celular, buscando a informação. E enquanto eu estava apurando a notícia, estava acontecendo na Rádio Tupi o programa do Austin Rodrigues, o show da Paulinha ao vivo. Então eu estava naquela preocupação de dar a notícia em primeira mão e o programa rolando, e eu com o telefone na mão, até que eu consegui checar que de fato o goleiro Júlio César, ele iria se transferir do Flamengo para a Inter de Milão. Aí aquela coisa, né? Naquela ansiedade, naquela pressa de dar a notícia, eu entrei no estúdio e falei para a Paulinha: Paulinha, me chama agora que tem uma grande notícia do Flamengo. E assim foi feito. Só que naquela correria, sabe como é que saiu no ar? Saiu assim: valeu então, Vera Polo, notícia deste momento. O goleiro do Flamengo, Júlio César, está se transferindo para Inter de Limão. Com açúcar ou adoçante, né? Turma do Rádio. Profissionais e apaixonados pelo rádio. É onde nós gravamos a Turma do Rádio, que tem cursos profissionalizantes, cursos de especialização, palestras e workshops. A Escola de Rádio é uma referência para o profissional que quer entrar no mercado ou reciclar. Única no segmento, mais de 75% dos alunos estão no mercado de trabalho. Quer falar com a Escola de Rádio? Clique aí, www.escoladeradio.com.br ou telefone prefixo Rio 21 22 25 57 94. escoladeradio.com.br. Turma do Rádio. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. É isso aí, galera, estamos de volta aqui na Turma do Rádio, um programa feito especialmente para você, mais uma edição com muitas novidades. E nesse retorno, nada melhor do que rir, não é mesmo? A minha frase, preste atenção: a mulher deve sempre sonhar com um homem fiel e obediente, só não deve querer transformar o sonho em realidade. E a sua frase, Coelho Lima? O negócio é o seguinte: Coelho Lima não é velho não, mas mandou eu. Gosório Calavalisto Galigodério. Vocês já notaram que peito de mulher foi feito
para amamentar criança. Mas quem brinca ali no esquema são os adúlteros. É, painho, é mais ou menos por aí. E a sua frase, Ricardo Alexandre? Quer conhecer a tua namorada? Case-se com ela. Quer conhecer a tua mulher? Separe-se dela. Sem dúvida, meu amigo Ricardo Alexandre. Li que fumar fazia mal, aí parei de fumar. Eu li que beber fazia mal, parei de beber. Eu li que sexo fazia mal, aí parei de ler. Faz bem, Ricardo Alexandre. Se não, aí qual a graça da vida, não é mesmo? Presunto, presuntinho, vamos todos presuntar. E a sua frase, meu amigo? Sérgio, vou dar um conselho pra você. Uma dica de beleza, quer? Claro. Anda comigo. Ande sempre com um amigo mais feio que você. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. E vamos seguindo, porque um dos momentos mais esperados do programa é o debate da Turma do Rádio. Analistas do comportamento dizem que o brasileiro está perdendo uma de suas mais admiradas características, a gentileza. Hoje, você acha que está mais gentil ou menos gentil? Você olha para quem se aproxima de você com simpatia ou medo? Ricardo Alexandre, nosso diretor, de que forma você opina? É isso mesmo? O povo está menos gentil, está mal-humorado, rabugento, como é que é isso? Em especial o brasileiro. Eu ia dizer que o mundo todo está menos gentil, o mundo todo está desconfiado. Você chega ao lado de uma pessoa, ela já olha para você de cima a baixo, com medo e não com aquela abertura para você chegar e fazer amizade, nada disso. Mas no Brasil, em especial, por causa da violência que a gente está vivendo, é muito mais visível essa coisa. O brasileiro realmente não está mais gentil. Você, quando pede uma informação na rua, principalmente aqui no Rio de Janeiro, você pede uma informação, as pessoas já ficam, quando você se aproxima, já acham que você vai assaltar, que você vai fazer alguma coisa de errado. Infelizmente, eu acho que é daqui para pior. A gentileza, da forma como a gente conhecia, eu acho que nunca mais vai ser vista, pelo menos nas grandes capitais. É verdade, uma pena isso, né? Nós que circulamos pela cidade do Rio de Janeiro, metrô, ônibus, até mesmo dirigindo o seu carro, a gente percebe isso, né, Ricardo? O índice de estresse das pessoas está muito alto, a correria do dia a dia, os problemas econômicos, os problemas familiares. A junção de todos esses fatores estão tornando o brasileiro, em especial o carioca, porque a gente vive aqui, e é uma pena, como você disse, porque o povo carioca sempre teve esse rótulo, um rótulo positivo, de ser amável, afável, principalmente com as pessoas que vêm de fora. Agora, você vive um estado de guerra civil, em que há um poder paralelo. Você não pode sair à rua sem medo até de morrer, a verdade é essa. Se fosse só o assalto, por incrível que pareça, até que você poderia aguentar. Mas você sai para a rua e não sabe se vai voltar para casa. Então, eu creio que tudo isso está colaborando para tornar o carioca em especial realmente um povo muito mais fechado, mais rabugento, medroso, né? As pessoas têm medo até da própria sombra. Coelho Lima, você que é experiente, sempre falou durante toda a sua carreira sobre casos policiais dos mais intrincados, sabe a violência que assola o Rio de Janeiro. Acredita que até esse ponto que a gente está comentando com o Ricardo Alexandre, sobre os graus de estresse, principalmente do carioca, isso está tornando o povo menos gentil, mais rabugento. É isso, Coelho? Olha, é por aí e muito mais do que isso. A verdade é uma só. Nós não temos autoridades competentes. A gente tem que falar em autoridade complacente. Não pode ser diferente. Porque vocês vejam bem, qualquer coisa que acontece no nosso país, o cara vai preso, cumpre a pena 1/3, sai, vai embora e às vezes vai cometer o mesmo crime. O povo já não tem confiança nas suas autoridades. Não tem a quem... Se você vai pegar a lei não te ampara em coisa nenhuma. Muito pelo contrário, se você for ver a profundidade da coisa, o sujeito que tem dinheiro, ele ganha em qualquer instância aquilo que tiver feito por você que é pobre. A verdade é essa. Então, por aí a coisa vai e vai
cada vez descambando mais para a galhofa. Infelizmente, se não se tomar uma atitude em defesa desse povo, não sei o que será dele, do qual eu, você, todos nós fazemos parte. E baseado nisso que você está dizendo, né, Coelho, aí o pessoal tem medo da própria sombra, realmente não tem mais aquela gentileza, aquele sorriso que era característico do carioca, está todo mundo estressado e aí a coisa pega, sem dúvida nenhuma, né? Isso vocês já disseram, por isso que eu nem fui na onda. Já estava dito por vocês exatamente essa questão aí. Eu tinha que atingir outro troço, que é exatamente a história da autoridade. Não tem autoridade, não tem a quem se... Você olha para cima, o que é que tem? O homem da mala. Então, pelo amor de Deus, você olha para o lado, o que é que tem? A outra mala com 50 milhões. Pelo amor de Deus, vamos nessa, vamos. É verdade, Coelho. Queremos abraçar carinhosamente a nossa convidada, ela que é ouvinte da Turma do Rádio, está vestida com a bonita camiseta da Turma do Rádio, está conosco acompanhando todo o nosso trabalho. E a Priscila Boares vai conversar conosco, vai participar aqui do debate. Sinta-se à vontade, você está em casa, está com a sua família aqui da Turma do Rádio. Só lembrando então para a Priscila e para você que está ligado aqui na Turma do Rádio. O nosso tema de debate é esse aqui. Analistas do comportamento dizem que o brasileiro está perdendo uma de suas mais admiradas características, a gentileza. Hoje você acha que está mais gentil ou menos gentil? Você olha para quem se aproxima de você com simpatia ou medo? Priscila, bom ter você aqui com a gente e dá sua opinião também, você representando essa legião de ouvintes que temos na Turma do Rádio. Obrigada, Sérgio, obrigada, Turma do Rádio, por estar aqui presente nesse dia de hoje. Bom, sobre a gentileza, eu já acho que as pessoas estão preocupadas demais. Tem muito problema na cidade, muito problema no país, muita notícia ruim, né, passando por aí, pelo sistema, tudo que está acontecendo. E as pessoas estão mais preocupadas com o que vão fazer da vida, como resolver os seus problemas, como resolver as suas vidas, como resolver as suas contas para pagar, o seu desemprego, as suas problemas familiares, os seus problemas familiares, as suas questões de saúde. E aí, no meio dessa preocupação, dessas turbulências, a gentileza fica em segundo plano, em terceiro plano, a questão de educação, de respeito, acima de tudo, com o próximo. As pessoas estão, resumidamente, olhando o seu próprio umbigo, vamos dizer assim, resolvendo os seus problemas. Eu quero resolver o meu, e aí, quando sobrar paz, sobrar calma, sobrar facilidade, sobrar tranquilidade, aí sim a gente volta a tratar o outro com gentileza, volta a tratar o outro com respeito. Vamos dizer que existem exceções, existem sim, exceções que tratem a gente com respeito. A gente ainda encontra, a contar nos dedos aí, pessoas gentis, pessoas com respeito, pessoas com gratidão, mas primeiro resolvemos os nossos problemas para depois aí olhar o outro com bons olhos. É o que eu penso assim, que tem andado hoje. Claro, Priscila, bem colocado. Priscila que comunica bem, né? Posteriormente, ela vai ser convidada para ser uma peça integrante da Turma do Rádio. Ela realmente falou com muita propriedade. Agora, Priscila, eu ouvi a sua opinião, você que logicamente é mais jovem, né, do que nós, né? E quero ouvir também o Presuntinho. E vou te fazer uma pergunta que depois eu vou repassar para o Presuntinho, já que eu, Ricardo Alexandre, Coelho Lima, somos pessoas mais experientes e temos a nossa ótica, a nossa forma de ver essa questão da gentileza, do povo que está mais rabugento. Agora, em relação aos jovens, você lidando com as pessoas mais jovens, o jovem carioca hoje também não deveria ser assim, mas você analisa que ele também está muito rabugento, está ranzinza, também está sendo contaminado por todo esse esquema de estresse que a gente vive aqui no Rio de Janeiro e, portanto, está menos gentil também? Eu acho que a questão do jovem já perpassa um problema que está acontecendo, não sei se só no Rio de Janeiro, mas eu acho que é âmbito Brasil e âmbito mundial. Rede social. A partir do momento que existe o Facebook, existe o individualismo, existe a questão de se mostrar melhor do que o outro. Eu quero mostrar só minhas fotos dos meus momentos bons, das minhas festas que eu vou, das minhas viagens que eu vou. E aí,
problema se alguém sente inveja. É uma questão que eu já tinha ouvido até por esses meses, né? A questão de um filósofo na internet, aí, filósofos da internet dizendo que a questão agora não é vida boa, é vida invejável. Né? O critério agora é vida invejável. Então, a partir disso, vem o individualismo, vem a questão de olhar por si só. Então, a arrogância do jovem está partindo disso, da questão do individualismo por conta das redes sociais. É aquela coisa, né? O olho no olho praticamente não existe mais, porque os relacionamentos estão, a cada dia que passa, mais virtuais. Eu vou chamar até o Presuntinho, mas antes só lembrar duas situações, baseado no que você falou agora. Eu adorei um dia que eu fui a um restaurante e havia uma placa na parede dizendo assim: aqui não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Né? Maravilhoso isso. Sensacional. Isso aí eu achei realmente algo incrível. Mas, Presuntinho, a sua opinião, a Priscila colocou aqui a coisa de uma maneira muito importante. O que você pode também acrescentar, você que também é jovem, né? Concordo em gênero, número e grau com a linda Priscila. Concordo em gênero, número e grau. Rede social é o terreno do capeta. Todo mundo é lindo, todo mundo é beleza. É o fantástico mundo do Facebook. Todo mundo tem um vidão, todo mundo é feliz, todo mundo é alegre. Ninguém... Aí quando você bota alguma coisa triste, pô, por que você escreveu isso? Eu escrevi. Tá lá. O Facebook tá me perguntando: o que você está sentindo agora? Eu vou escrever. Sim, mas a rede social deixa o jovem rabugento, não dá bom dia, não dá boa tarde, trata os outros mal? Sim. Ele coloca uma figurinha lá de bom dia e já olha pra ele e fala: fiz a minha obrigação. Dei bom dia pra todo mundo. Não é assim não, filho. Você tem que dar bom dia pro teu vizinho, pra tua mãe, pro teu pai, pra todo mundo. Você tem que tratar Deus outros. Mas também, mais uma coisa certa que ela falou, é o sentido de disputa também. Hoje você tem um sentido de disputa horroroso. Hoje, então, na época, mais faria pouca meu pirão primeiro do mundo, né? Um passa por cima do outro, pisa na cabeça do outro para tentar ser melhor. Essa é a loucura. Mas vamos ver quando é que Mark Zuckerberg acabar com o Facebook e a gente volta ao normal. É isso aí, Presuntinho. Agora, você sabe que a Turma do Rádio é uma empresa organizada e temos também departamento jurídico, né? Está participando conosco também do debate da Turma do Rádio a nossa querida Conceição Soares, a advogada da Turma do Rádio e que é esposa do nosso querido Coelho Lima. Está sempre aqui com a gente, abordando todos esses temas importantes. E você, que também tem o carinhoso apelido de Mel, né? O Coelho Lima lhe deu esse apelido e a gente se sente muito à vontade também, pela amizade que temos por você, em chamá-la assim. E aí, Mel, como é que você opina sobre esse assunto tão importante? Bom, realmente, com relação aos jovens, sem dúvida, as redes sociais é um benefício e um malefício, né? Porque hoje em dia você não conversa, você não bate papo, você não joga um buraquinho, você não joga a conversa fora. O jovem fica cada vez mais introspectivo, agressivo e, como diz o nosso Presuntinho, é a terra do diabo, né, não? Infelizmente, teríamos que rever isso. É bom, tem suas qualidades, tem suas coisas boas, mas também tem um lado muito ruim, muito péssimo, que leva as pessoas a não conversarem, as relações entre seres humanos cada dia está pior, né? Somente internet, o bate-papo, e conversar, e o tocar, não existe mais. E para o jovem, eu acho que isso é extremamente ruim. Para a gente que já está caminhando para lá, a gente sabe se defender, mas para o jovem que vem lá atrás, cada dia que passa fica pior a situação deles. São pessoas dignas de pena, porque é tudo ali, naquele dedinho, que eu não sei como é que eles não ficam com os dedos doloridos, de tanto ficar apertando aqueles negocinhos ali, né? Mas, quem sabe, vamos ver se alguma coisa muda aí, né? É verdade, né? A gente percebe, o Presuntinho quer falar, né? A gente percebe que está sendo criada uma geração de pessoas extremamente egoístas e individualistas, né? Com certeza. Porque essa coisa, por exemplo, isso acontece tradicionalmente com as famílias e se perde um pouco, aquela coisa do almoço de domingo, né? O pai, a mãe, os filhos, aí um fica no quarto na internet, o outro para lá. Quer dizer, isso que era algo de um conteúdo muito grande, né, das famílias ficarem juntas, está se perdendo um pouco. Essa revolução
da informática é muito boa por um lado, mas também está se perdendo um pouco dessa célula familiar. Mas diz, Presuntinho, se deixar eu faço o programa sozinho aqui, deixa eu parar de rolar lero, senão daqui a pouco o diretor briga comigo aqui. Não, é aquele negócio, quando o cara come doce, quando descobre doce se lambuza, né? O certo qual seria? De você achar uma coisa legal, uma coisa bacana, você postar e aquilo também virar assunto na roda de papo, né? Você viu que eu botei lá aquela foto legal, pô, passei por tal lugar. Não. O cara, a galera se papuça tanto da novidade, que ainda é novidade, vou dizer assim mesmo, tendo aí uns bons anos, se papuça tanto que se afunda ali, consome aquilo tudo e esquece tudo. Em vez de ser um agregador, não, é substitutivo. Ele substituiu a vida normal para o cara ficar ali na web e acha que aquilo ali é o suficiente. Entendeu? Tem gente que eu conheço que não fala mais por telefone, fala por rede social. Tem gente que eu conheço que é assim. É muito doido. Hoje um telefonema é praticamente um eu te amo, né? É meio doido. E você também pode se manifestar através da nossa página no Facebook e também através do www.turmadoradio.com. Seguindo a nossa pauta de debates, mais um tema muito importante, preste atenção. A ONU adverte, os alimentos vão ficar cada vez mais caros. Hoje, você compra a mesma quantidade de alimentos que antigamente? Na sua casa, as sobras são reaproveitadas? Eu vou começar com a nossa querida Conceição Soares, a Mel, já que ela é dona de casa, e a dona de casa é uma economista por excelência, né? E na sua casa, as sobras de fato são reaproveitadas? Com certeza, hoje em dia a gente está evitando desperdício, né? Porque antigamente era mais desperdício, em relação até ao próprio preço dos alimentos. Na minha casa, eu não gosto de desperdício, eu faço sempre o necessário, o que sobra eu reaproveito, e quando eu não reaproveito, eu guardo para meus cachorrinhos. Claro. Então, eu estou sempre aproveitando. Quando não são os donos que comem, os cachorrinhos comem, porque eu sempre faço um petiscozinho para eles. Então, lá em casa, tem um marido que já tem uma certa idade, ele acha que tudo tem que ser exagerado, como no século passado, né? Se cozinhava tudo em demasia. Então, é uma briga que eu digo, hoje não se pode desperdiçar nada. Aí eu faço aquela quantidade de arroz, ele, mas não tem pouco. Você vai querer mais? Ah, não, sempre sobra. Então, pronto, vamos fazer pouco, que é bom, arroz fresquinho a gente faz todo dia. Então, vamos economizar, as coisas estão difíceis. A quantidade da comida tá pouca para você, Coelho Lima? Tem que economizar, aí o Coelho não faz mais aquele prato feito com muita quantidade. O que está acontecendo, Coelho Lima? Eu não sei nem o que eu vou falar, porque eu já estou cansado de ver a carne de meio-dia voltar como omelete à noite. Por favor, eu vou ali, que Ricardo me convidou, para comer um salame. Pelo visto, é grave a crise e realmente o povo brasileiro hoje tem que se alimentar de uma maneira muito mais regrada. Às vezes fazer a famosa dieta forçada, hein, Ricardo Alexandre? E como tem essa dieta forçada, rapaz, forçada pelo bolso, né? Isso. Os alimentos cada vez mais caros, como a ONU já prevê. Aliás, não é difícil de prever, né? Aqui no Brasil você já viu baixar alguma coisa, a não ser baixar a medida contra a gente, né? Mas o resto, preço, nem pensar. Eu acho realmente a gente hoje está mais seletivo na hora de comprar. Eu raramente vou ao supermercado, mas quando vou, eu compro também pelo preço. E os alimentos têm mesmo que ser reaproveitados. Quanta gente ali na rua, passando fome, catando comida nas latas de lixo, como eu vi hoje quando vinha para cá, para a escola de rádio. E isso me dá uma revolta muito grande quando eu vejo as pessoas procurando o que comer ali no lixo, entende? E nós jogando fora a coisa que deveria ser melhor aproveitada. A Mel está com toda a razão. Tem que fazer menor quantidade mesmo para evitar sobras. E se sobrar, tem que reaproveitar. Não te parece que, independentemente da crise econômica, dos salários achatados, do sufoco que o carioca e o brasileiro passam, mas me parece que as pessoas, até me incluo nisso, a gente não tem muito essa cultura de reaproveitar os alimentos, de ser mais regrado
no que diz respeito a fazer a comida nas sobras, né? Parece que o brasileiro ele é meio relaxado para esse tipo de coisa, né? É porque nós fomos criados, todos nós, naquela cultura de que você tem que ter fartura, você tem que esbanjar. É difícil, mas precisa entender, fartura é uma coisa, exagero é outra, desperdício é mais ainda diferente. Entende? Eu costumo até me lembrar de uma coisa, como dizia, poxa, o cara ali, olha lá, ele rico fazendo economia. Pão duro, cara, não é não. Ele é rico porque ele faz economia. Ele é rico porque ele sabe usar. Entende? O pobre desperdiça, por isso é pobre. É verdade. Isso me lembra um fato que aconteceu. Um amigo meu era dono de uma boate destinada às pessoas de alto poder aquisitivo. Ele quebrou. Ele abriu um forró e enriqueceu, justamente talvez por causa dessa mentalidade. Ele dizia assim, o pobre, aquela pessoa que tem um salário menor, o que ele tem ele gasta, porque ele não tem de repente um horizonte, ele sabe que de repente não vai passar daquilo, então ele vai para o forró, ele bebe cerveja mesmo, gasta tudo que tem, e o rico não, ele armazena, para ele manter o seu padrão de vida alto, ele às vezes não faz determinados gastos que de repente uma pessoa mais pobre que está vivendo o momento, não pensa muito no futuro, porque infelizmente de repente não tem esse futuro, aí o cara gasta. Você vê como é que é engraçado. Na sua casa, com a sua família, o pessoal também agora está controlando mais preço, a quantidade de comida nas refeições é menor, devido a toda essa crise, a comida está sendo reaproveitada, aquela que não é utilizada no almoço, no jantar. Como é que você avalia, Priscila? Bom, sobre reaproveitamento, não está sendo reaproveitado, mas não como forma de ração, como em São Paulo estão querendo fazer, né? Não como forma de ração, está sendo reaproveitado da melhor forma. Aí a gente utiliza dos animais domésticos também, né, para poder ajudar nisso aí. Então, tem um controle de comida. Só o que está me preocupando é o porquê desse aumento, né? A questão aí, a justificativa do pessoal da agricultura aí é a falta de chuva, né? Falta de chuva, tempo seco, mas a gente sabe que tem muito agrotóxico, muita estufa, muito lugar bacana para fazer as suas plantações e essa desculpa está meio furada, né, para preço de alimento, mas está bem difícil mesmo. E, inclusive, eu tenho amigos, assim, tenho colegas que passam por problema de intolerância alimentar, problema de não pode comer glúten, não pode comer lactose, não pode comer determinadas coisas, e esses alimentos que não contêm essas coisas são mais caros ainda. Né? Que então, nem o famoso produto Diet, Light, né? Caríssimo. Caríssimo. Então, vende em lugares, não em todos os lugares, né? São lugares restritos, comércios restritos, e são muito caros, o preço muito caro. Tem aí os artesanais, né, que agora estão vindo, né, os gourmets, os artesanais, e isso vai encarecendo cada vez mais. Então, a gente está aí num controle de saúde e bolso, né? Estamos na questão aí, saúde e bolso, está bem complicado mesmo. A ONU, quando ela adverte que os preços vão ficar cada vez mais caros, ela se refere à área de plantio no mundo. Elas estão ficando cada vez menores pela superpopulação do planeta. Então, os alimentos ficam mais escassos e, por isso mesmo, mais caros. É verdade. As pessoas que realmente lidam com esses assuntos terão que possuir um cuidado muito grande com relação a essa matéria, porque daqui a pouco pode até faltar comida, né? Infelizmente. Presuntinho, você que é um rapaz bem nutrido, como é que é essa situação, Presuntinho? Dieta da sopa. Dieta da sopa? Deu sopa eu como. Você já viu comida sobrar em casa de gordo? É difícil, né? Não sobra, querido. E se não acabar, a gente faz ajuda e acaba. Agora, o aumento dos preços não diminuiu o seu ímpeto alimentar? Rapaz, enquanto a coxinha tiver R$2, eu fico feliz. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Glória Brito, do alto do seu talento e experiência, qual é a frase de hoje? Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Esta frase é do Bob Marley. Turma do Rádio. E para encerrarmos esse programa da Turma do Rádio, só mesmo uma filosofia de botequim, Ricardo Alexandre. Se a vida estiver amarga, dá uma rebolada. Às vezes, o açúcar está no fundo. Esta foi mais uma edição da Turma do Rádio, feita especialmente para você, nosso querido ouvinte. Semana que vem estaremos de volta. Um forte abraço, galera. Você ouviu
a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro.